Há um instante, silencioso e quase invisível, em que o dia começa antes de qualquer luz tocar o mundo. É o momento em que a consciência desperta, não os olhos, não o corpo, mas aquela parte mais sutil de nós que observa os pensamentos que voltam, quase sempre, como ecos do dia anterior. Acordamos acreditando que o novo dia começou, quando, na verdade, ele apenas continua. O corpo, ainda envolto na química do ontem, repete histórias antigas, emoções familiares, o mesmo ciclo silencioso que mantém a mente presa ao passado. Joe Dispenza explica que 95% dos pensamentos que temos ao despertar são os mesmos do dia anterior. Isso significa que na primeira respiração da manhã, o corpo já está lembrando quem fomos e não quem podemos ser. A mente, programada pela repetição, desperta dentro de um padrão emocional que se tornou uma identidade. O cérebro apenas revive as memórias químicas de ontem, e o corpo, obediente, responde com as mesmas sensações, os mesmos hormônios, as mesmas crenças que moldam a realidade conhecida. E é assim que um novo dia começa velho. O corpo se torna a mente inconsciente. Cada célula vibra no ritmo daquilo que já conheceu, criando resistência à mudança. As emoções se repetem como mantras invertidos e o corpo, viciado na sensação do passado, luta contra qualquer tentativa de transformação. É o ciclo invisível da mente condicionada. Aquele que faz com que uma pessoa acorde e, antes mesmo de abrir os olhos, já esteja de volta ao mesmo lugar interno de ontem. Mas Bruce Lipton nos lembra que o corpo é também um laboratório vivo de possibilidades. Suas células não obedecem apenas ao DNA, e sim ao ambiente vibracional em que estão imersas. Cada manhã é uma oportunidade de reprogramar biologicamente o corpo para a expansão. O que você sente ao despertar é a frequência que informa suas células sobre o tipo de realidade que você vai viver. Se o primeiro pensamento é de preocupação, o corpo traduz essa vibração em química de sobrevivência. Se é de presença e gratidão, ele responde com abertura e regeneração. A ilusão está em acreditar que o dia começa quando o sol nasce. O verdadeiro amanhecer acontece quando a consciência decide despertar antes do corpo. É nesse instante que o campo de possibilidades se abre, silencioso e vasto, esperando apenas a direção da sua atenção. A questão é: você desperta o corpo ou desperta a consciência? O amanhecer é mais do que um evento natural. É um portal vibracional. Se atravessado com consciência, ele muda o dia. Se atravessado no piloto automático, repete o passado. Há uma escolha a ser feita em cada início e ela acontece muito antes de o mundo perceber que o dia começou. Quando você acorda e sente ainda no escuro, a primeira emoção do dia, está sem saber traçando a linha que separa o velho do novo. É ali, entre o resquício do sonho e o primeiro pensamento, que o destino se reorganiza. Porque não é o sol que desperta a vida, é a consciência que desperta o sol dentro de você. E talvez seja isso o que tantas tradições espirituais sempre quiseram dizer. O dia não nasce lá fora. Ele nasce quando a mente silencia o passado e permite que o presente floresça. O amanhecer, então, deixa de ser um fenômeno astronômico e se torna um gesto de criação. Quando você se permite atravessar esse portal com intenção, o corpo se reprograma, o coração muda de frequência e o mundo responde. Cada manhã é uma nova chance de alinhar o invisível que você sente ao visível que você vive. Quando a consciência desperta primeiro, o corpo apenas segue. O dia, então, não é mais um ciclo a repetir. É um campo em branco, onde tudo o que você escolher sentir, pensar e vibrar se tornará a matéria do seu futuro. O erro invisível da pressa matinal. Há um instante em que o corpo desperta, mas a alma ainda não chegou. É quando a mente, movida por hábitos automáticos, se apressa em buscar o controle do dia. O despertar se torna uma corrida invisível, checar mensagens, planejar tarefas, antecipar problemas, calcular o tempo. Tudo parece urgente, como se a vida dependesse da velocidade. Mas nesse impulso de querer adiantar o futuro, algo essencial se perde.
O espaço entre o silêncio e o movimento desaparece, e o que deveria ser o nascimento de um novo ciclo se transforma apenas na continuação do velho. Há um equívoco escondido na ideia de que ser produtivo logo ao acordar é sinal de evolução. É o engano da chamada produtividade espiritual. A mente, ainda condicionada pelas crenças do mundo exterior, confunde presença com desempenho. Ao acordar já pensando no que precisa ser feito, ela se ancora no campo do esforço e não da criação. E o esforço, quando nasce do medo de não dar conta, apenas reforça o estado de sobrevivência. Na primeira hora do dia, o corpo é dominado por uma descarga natural de cortisol, o hormônio do estado de alerta. Esse aumento súbito, que deveria servir apenas para despertar o organismo, transforma-se em combustível de ansiedade quando o pensamento se antecipa ao presente. Que é a neuroquímica da pressa. O corpo se prepara para fugir, mesmo que não haja perigo. E nesse modo de sobrevivência, as portas da criação se fecham. O coração acelera, o cérebro se fragmenta e a vibração do ser desce ao campo do controle. A desconexão entre presença e intenção começa aí. Quando a primeira ação do dia é motivada pelo medo de perder tempo, a energia do corpo se desvia da criação consciente e se volta para a proteção. A maioria das pessoas acredita que está manifestando um novo dia, mas na verdade está apenas reagindo ao passado. O medo de atrasar, de falhar, de não conseguir, tudo isso são memórias emocionais recicladas, disfarçadas de necessidade. A pressa não é movimento, é ausência de presença. É o corpo tentando alcançar o que a consciência esqueceu de sentir. Quem desperta correndo é como um jardineiro que pisa nas sementes antes que brotem. Quer que algo floresça, mas destrói o terreno onde a vida poderia germinar. Quando Joe Dispenza fala sobre a repetição de padrões emocionais, ele descreve exatamente esse fenômeno. O corpo, acostumado à química da urgência, busca repeti-la. Ele precisa do estímulo para confirmar a identidade antiga. E assim, o ciclo se perpetua. A mente não percebe que está recriando o mesmo dia porque acredita estar apenas cumprindo suas tarefas. Há uma sabedoria sutil no momento do despertar que raramente é ouvida. É a primeira emoção que surge ainda antes do pensamento. Aquela sensação vaga, leve ou pesada, que se instala no peito antes de qualquer palavra. Essa emoção é a assinatura vibracional do seu dia. É ela que comunica ao campo quântico qual realidade você está pronto para sustentar. A maioria desperta e ignora essa assinatura, mas ela continua ali, moldando silenciosamente o comportamento, as decisões, as reações, as sincronicidades. Não porque exista um castigo, mas porque a energia segue a direção da vibração inicial. Se a primeira emoção é medo, todo o dia se organiza para confirmá-lo. Se é serenidade, o campo se reorganiza para sustentá-la. O erro invisível da pressa matinal é acreditar que o tempo se ganha ao correr. O tempo não se ganha, ele se expande quando há presença. Quando a consciência ocupa o espaço entre o pensamento e o gesto, o tempo se dilata. É nesse instante que o dia muda. A mente que desperta lentamente, que observa antes de reagir, começa a dissolver o ciclo químico do passado. Ela escolhe criar, em vez de repetir. E a partir dessa escolha silenciosa, o corpo aprende um novo ritmo. O cortisol não precisa ser inimigo, ele apenas precisa de direção. Quando encontra uma intenção consciente, transforma-se em força vital, não em tensão. Há um novo modo de começar o dia que não exige esforço, apenas atenção. A clareza surge quando o primeiro movimento vem da consciência e não do medo. O mundo continua o mesmo, mas a forma de habitar o mundo muda. E é essa mudança invisível que dá origem a um novo destino. Amanhã como campo de reprogramação quântica. Há um intervalo sutil entre o sonho e a vigília, um espaço em que a mente ainda não se lembra completamente de quem é. Esse estado, que Joe Dispenza chama de hipnagógico, é um território sagrado da consciência. Ali, o cérebro vibra em ondas teta, o mesmo padrão que as crianças pequenas experimentam quando estão aprendendo o mundo.
Nesse instante, a mente está aberta, plástica, maleável. É nesse campo que novas realidades podem começar a ser escritas. A ciência mostra que, nesse estado, as fronteiras entre o consciente e o inconsciente se dissolvem. A mente racional perde parte de seu domínio e as emoções assumem o papel principal. É o momento em que a imaginação se torna linguagem vibracional e o corpo escuta o que a alma deseja expressar. Joe Dispenza explica que, quando combinamos uma emoção elevada com um pensamento claro, o coração e o cérebro entram em coerência. Essa união cria um campo mensurável de energia, capaz de influenciar a matéria e reorganizar a realidade. A maioria das pessoas desperdiça esse campo sutil ao voltar automaticamente ao mesmo roteiro de ontem. Ao abrir os olhos, o corpo já se conecta ao velho padrão: preocupação, urgência, repetição. Mas amanhã é, em essência, um laboratório quântico, um espaço de reprogramação, onde a consciência pode escolher qual frequência quer sustentar. Bruce Lipton chama isso de epigenética vibracional, a capacidade de influenciar o comportamento das células através do ambiente emocional que criamos. O que você sente ao acordar é literalmente a informação que suas células recebem para decidir se devem crescer, curar ou apenas sobreviver. A coerência entre emoção e intenção é a chave. Pensar em paz enquanto se sente ansiedade não cria transformação. O corpo precisa sentir o que a mente imagina. A emoção é o código que traduz o pensamento para o campo energético do universo. Por isso, uma emoção elevada tem mais poder do que 1000 pensamentos desconexos. A alegria tranquila, a gratidão silenciosa, a compaixão genuína são estados de ser que mudam a vibração do corpo e, com isso, a vibração da realidade. O ritual matinal, então, não é uma sequência de ações, mas uma tecnologia vibracional. Não é o que se faz, mas o estado de quem faz. Uma xícara de café tomada em presença pode ser mais poderosa que 20 minutos de meditação distraída. Quando a atenção se alinha com o momento, o gesto mais simples se transforma em portal. A consciência entra em sintonia com o campo quântico, e o dia começa a responder a essa harmonia invisível. Joe Dispenza costuma dizer que o campo responde ao estado do ser, não ao desejo do ego. O universo não ouve o que pedimos, ele replica o que somos. Por isso, a primeira vibração do dia é determinante. Se o coração desperta em coerência com o pensamento, o corpo se alinha, o ambiente responde e as coincidências se multiplicam. É a ciência da intenção coerente em ação. Há algo de profundamente espiritual na simplicidade dessa descoberta. Não se trata de buscar um estado elevado fora do cotidiano, mas de transformar o cotidiano em campo sagrado. O ritual matinal é como o software da alma, aquilo que carregamos e executamos ao longo do dia. E como todo programa, ele reproduz o que foi instalado na primeira execução. Se amanhã começa em ansiedade, o código do dia é instável. Se começa em consciência, a realidade roda em harmonia. Escolher uma única emoção intencional ao despertar é o início dessa reprogramação. Não como um esforço, mas como uma decisão interior. Gratidão, serenidade, alegria tranquila, fé silenciosa. Cada uma delas é uma frequência capaz de guiar todas as decisões inconscientes das horas seguintes. Quando essa assinatura vibracional se estabelece, ela se torna o tom de fundo do dia, influenciando pensamentos, gestos, encontros e resultados. Há uma sincronicidade misteriosa entre o campo interno e o externo. Quando o coração vibra em coerência, a vida parece cooperar. Os atrasos se transformam em pausas necessárias, os imprevistos se tornam direções ocultas, e o dia flui com uma inteligência que a mente sozinha não poderia planejar. Isso não é misticismo, é física aplicada à consciência. É o encontro entre a biologia e o espírito, entre o elétron e a intenção. Cada manhã é uma chance de reiniciar o sistema. Quando a consciência desperta antes dos hábitos, o corpo começa a responder de maneira nova. As células percebem, a energia muda e a vida acompanha.
O milagre não está em algo que acontece fora, mas no instante em que o ser interior decide vibrar diferente. O resto é consequência natural de uma mente e um coração em sintonia. O corpo que lembra o futuro. Durante grande parte da vida, o corpo aprende a ser fiel ao passado. Ele acorda todos os dias e, antes mesmo de qualquer pensamento consciente, ativa a memória química das emoções conhecidas. Tristeza, ansiedade, preocupação, culpa. Todas essas sensações se tornam instruções para o cérebro repetir o que já viveu. O corpo, nesse estado, é como um mensageiro da história antiga, programado para lembrar o que foi e não o que poderia ser. Joe Dispenza nos ensina que o verdadeiro salto de consciência começa quando esse ciclo se inverte. Quando, em vez de o corpo ser instruído pelo passado, ele passa a ser treinado para lembrar o futuro. Isso acontece quando a mente começa a ensaiar uma nova realidade e o corpo sente de forma autêntica a emoção de uma experiência que ainda não aconteceu. Nesse instante, a biologia deixa de responder ao que foi e começa a se reorganizar em direção ao que pode vir a ser. O cérebro, então, já não é um reprodutor do antigo, mas um projetor do novo. Muitos tentam visualizar um futuro diferente, mas não alcançam o resultado, porque a emoção ainda está presa à vibração antiga. O cérebro imagina, mas o corpo duvida. Ele continua reagindo à química de ontem, e o campo energético permanece o mesmo. A transformação não acontece porque a mente e o corpo não falam a mesma língua. A mente sonha com o novo, enquanto o corpo insiste em lembrar o velho. A mudança começa quando ambos aprendem a se encontrar no mesmo instante. Quando o pensamento do futuro é acompanhado da emoção correspondente. Quando o corpo começa a sentir o que o espírito deseja ser. Nesse ponto de coerência, o campo quântico responde. A frequência do ser se altera e a realidade, silenciosamente, começa a se reorganizar. O processo é delicado, quase imperceptível, mas profundamente real. Imagine o corpo aprendendo uma nova emoção como quem aprende um idioma. No início, há hesitação, resistência, esquecimento. O corpo, acostumado a reagir à dor, não entende a linguagem da alegria antecipada. Mas aos poucos, ele começa a memorizar essa nova vibração. Ele passa a reconhecer o estado de gratidão, de amor, de serenidade, mesmo que nada externo tenha mudado. É assim que o futuro começa a ser lembrado. Há algo de profundamente transformador nessa inversão de direção. Quando o corpo é instruído por um futuro sentido, e não por um passado revivido, o tempo perde o controle sobre a consciência. O que antes parecia distante, começa a se tornar familiar. A vibração do futuro passa a ser tão conhecida que o corpo a reconhece como verdade. Nesse momento, a manifestação deixa de ser uma esperança e se torna uma biologia. Joe Dispenza costuma dizer que o cérebro não distingue o real do imaginado quando a emoção é genuína. O corpo, ao sentir o futuro com convicção, começa a produzi-lo. A química interna muda, os genes se reprogramam e o campo magnético ao redor do corpo se expande. O que era apenas uma intenção começa a ganhar forma vibracional. A vida, sensível a essa nova assinatura, responde. Esse processo não é um exercício de imaginação, mas um ritual de reconexão. É o momento em que o corpo se torna o espelho do espírito e a emoção se transforma em ponte entre o visível e o invisível. O corpo, que antes carregava memórias de dor, agora se torna o guardião de um futuro de plenitude. Ele deixa de repetir a química do medo e passa a reproduzir a química da criação. Ao longo dos estudos sobre neurociência e espiritualidade, observa-se que pessoas que transformaram suas vidas não começaram com grandes gestos, mas com pequenos despertares. Mudaram a forma de acordar, de respirar, de pensar. Antes de mudar o mundo ao redor, mudaram o campo interno. Reprogramaram a assinatura vibracional de cada manhã até que o corpo se tornasse o reflexo de uma nova história. Esse é o ponto em que a ciência encontra o sagrado. Quando a mente se alinha ao coração e o corpo reconhece o futuro como algo já vivido, a realidade deixa de ser linear.
ela se curva à consciência. O tempo se reorganiza. O que parecia distante se aproxima, porque o corpo já vibra como se fosse verdade. A criação acontece então não como um milagre, mas como consequência natural de um novo estado do ser. O corpo que lembra o futuro é o corpo que aprendeu a escutar a alma. É o corpo que já não reage ao medo, mas responde à confiança. Ele desperta em um campo diferente, onde o dia não é mais um reflexo do passado, mas um ensaio do que está por vir. A transformação começa quando essa lembrança deixa de ser um conceito e se torna uma sensação, quando a vibração do futuro se instala na pele, na respiração, no coração. Amanhã como ponto de criação. Há um instante, todos os dias, em que o universo se renova em silêncio. Um ponto de encontro entre o que foi e o que ainda pode ser. Amanhã é esse portal, o lugar onde a consciência tem a chance de escolher um novo destino. A ciência e a espiritualidade se unem nesse entendimento. Cada amanhecer é uma linha temporal inédita, um campo de possibilidades esperando ser moldado pela vibração do ser. Joe Dispenza descreve esse instante como a oportunidade diária de reprogramar o corpo e a mente para um novo estado de consciência. A forma como despertamos determina não apenas o humor do dia, mas o padrão vibracional que sustentará toda a realidade que viveremos. A neurociência confirma que o cérebro não distingue o que é real do que é intensamente sentido. Quando despertamos com uma emoção elevada, amor, gratidão, serenidade, o corpo responde como se já estivesse vivendo essa experiência. E, nesse estado, ele envia sinais coerentes ao campo eletromagnético ao redor, moldando as circunstâncias de acordo com a vibração interna. É a fusão entre biologia e espiritualidade. Emoção elevada, mais intenção clara, resulta em coerência eletromagnética. É nesse ponto de harmonia que o ser começa a atrair o que é semelhante à sua frequência. Neville Goddard dizia que sentir é o segredo. O futuro, segundo ele, não é criado pelo pensamento racional, mas pela sensação íntima de já ser. Quando a consciência desperta e escolhe sentir antes de ver, ela entra em sintonia com a criação. A realidade exterior torna-se apenas o reflexo de um estado interno. Assim, o amanhecer deixa de ser uma simples transição entre noite e dia e passa a ser um altar invisível, onde a alma oferece sua vibração mais pura ao campo quântico. É nesse altar que se decide o rumo das horas seguintes, o tom das conversas, o sabor das experiências. Joe Dispenza reforça essa visão ao afirmar que toda mudança duradoura começa com a repetição de um novo estado de ser. Não é a mente racional quem cria a transformação, mas o corpo, quando aprende a sentir o novo como natural. Por isso, cada manhã é uma oportunidade biológica e espiritual de escolher quem seremos. Quando o corpo acorda em coerência com a mente, o dia inteiro se reorganiza em torno dessa vibração. As coincidências se tornam sinais, os encontros ganham significado, e a vida passa a refletir um campo mais alinhado e consciente. Amanhã é o ponto de criação, porque é o instante em que a consciência ainda está livre das distrações do mundo. É o momento em que o campo interno está mais sensível à intenção. É ali que se planta a semente da realidade que florescerá ao longo do dia. A vibração escolhida nesse instante ecoa como uma frequência contínua, afetando não apenas o humor, mas a química do corpo, a clareza mental, a intuição e até a forma como percebemos o tempo. Neville Goddard ensinava que o segredo da manifestação está em habitar o estado desejado, não apenas pensar sobre ele. Joe Dispenza complementa: o cérebro grava o futuro quando o corpo o sente. A ciência e o espírito convergem na mesma verdade. O mundo exterior é uma extensão daquilo que sustentamos interiormente. Assim, o milagre não está em mudar o que acontece no dia, mas em mudar quem desperta para vivê-lo. Amanhã, portanto, é mais do que um momento de transição. É o campo onde o divino e o humano se encontram. É o instante em que o espírito sopra nova direção à matéria. Cada respiração consciente ao despertar é um voto silencioso em favor de um novo destino.
A realidade se curva a essa escolha, não por magia, mas por coerência. A cada amanhecer, o universo pergunta em silêncio: quem você será hoje? E na resposta vibracional dessa escolha, o campo ao redor se reorganiza. A mente cria a imagem, o coração dá o tom, e o corpo se torna o instrumento por meio do qual o invisível se faz visível. Quando o despertar se torna um ritual de lembrança, o reconhecimento de que somos criadores conscientes, o dia inteiro se transforma em celebração. Talvez o verdadeiro milagre não seja o que acontece ao longo das horas, mas o instante em que decidimos quem somos antes que o dia comece. Porque quando a consciência desperta antes do corpo, o tempo se dobra, a realidade se expande, e o dia deixa de ser uma repetição para se tornar criação. E assim cada manhã se transforma em um lembrete de que o poder de começar de novo está sempre nas primeiras vibrações do amanhecer.